Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas a gente está gravando de noite, então boa noite. A gente vai apresentar sobre o trabalho de tópicos especiais em programação. O grupo é formado por mim, Mário Henrique, Felipe Oliveira e Antonielli dos Santos. O trabalho é para selecionar um artigo onde os autores criam ou testam um buscador. E o nosso artigo, o título dele é Busca Semântica Aplicada à Recuperação de Informações e Contexto Histórico. Os autores do artigo são o Giovanni Celebrin e o Ricardo de Mello. Na introdução do artigo, os autores falam sobre a escassez dos dados históricos, que foi um grande problema enfrentado pelos historiadores em tempos passados, e com o passar do tempo o problema se inverteu, tornando-se inviável averiguar se as informações contidas em todos os documentos disponíveis são relevantes. Dessa forma, houve espaço para o uso de técnicas de recuperação de informação, em particulares motores de busca, por palavra-chave. Uma alternativa recente complementar a essa técnica é a busca semântica, cujo termo de busca são entidades que possuem significado contextual em domínio do mundo real. E eles trazem também o que são os motores de buscas, que são aplicações que permitem a busca e exibição organizada dos recursos. Os motores de buscas ofereciam inicialmente busca por palavra-chave, onde apenas os documentos que possuíam correspondências exatas entre seu conteúdo e os termos de buscas eram retornados, e que com o passar do tempo surgiu a busca semântica com a forma de melhorar a precisão das buscas por palavra-chave, trazendo um conjunto de informações relevantes baseado no contexto e domínio de busca. E qual é o objetivo do artigo? Qual é o objetivo dos autores com esse artigo? É melhorar o processo de pesquisa histórico no acervo digital do Centro de Documentação e Imagem, o CEDIM. O CEDIM é um espaço de pesquisa histórica voltado ao público acadêmico e ao público em geral, e caracteriza-se com um canal sistematizado para a reunião e disponibilização do documento visual, iconográfica e sonora. Seu acervo é composto principalmente por documentos digitalizados e entrevistas já realizadas por pesquisadores. Eles trazem também, os autores trazem, o que é a recuperação da informação. É uma tarefa que pode ser definida com a busca por dados em formatos não estruturados. Geralmente, os documentos satisfazem a necessidade por uma informação dentro de uma grande base de dados. Essa tarefa pode ser executada em bases de dados que possuem diferentes ordens de grandezas. E, geralmente, a ordem de grandeza dos dados pode ser definida por 3 escalas distintas. Documentos na web, que podem exceder a casa dos bilhões em quantidades, documentos locais encontrados em computadores pessoais e documentos encontrados de bases centrais que geralmente guardam informações institucionais, empresariais ou de um domínio específico. Qual é a proposta? É proposto um buscador que oferece tanto busca por palavra-chave quanto buscas semânticas para o repositório textual do CEDIM. O buscador proposto oferece recursos para a inserção de novos dados ao repositório, indexação tanto comum quanto semântica dos dados, e diversas formas de visualização dos resultados. Pré-processamento. Para que os documentos sejam representados de forma estruturada, eles precisam passar por diversas etapas de pré-processamento, que filtram e transformam os dados textuais a fim de se manter apenas as informações de maior relevância. Os documentos podem ser pré-processados de acordo com as seguintes etapas: tokenização, normalização, remoção de stop, words e steaming. Na etapa de tokens, ele separa as palavras em blocos. A segunda etapa é a normalização, que ele converte todas as palavras em minúsculo e tira os pontos, vírgulas e tal. E na parte do stop words, eles tiram toda a ligação das palavras, o de, o do, o a, o o, que ligam uma palavra a outra para ter sentido. Tecnologias utilizadas. A linguagem de programação definida para o desenvolvimento do mecanismo proposto foi a linguagem Java, 2017.
Sua escolha deve se facilitar a realização de aplicações para o web e a facilidade de integração com quase todas as outras ferramentas tecnológicas que foram utilizadas. Como se trata de um projeto web, as tecnologias Servlet 3.0 e Java Server Page foram explorados para possibilitar o processamento de desenvolvimento. Para a construção do motor de busca de palavra-chave, foi utilizado o Lucilene 2017, que trata-se de um motor de busca textual de alto desempenho escrito na linguagem Java. A biblioteca OpenNLP, Apache 2017b, foi utilizada para auxiliar o processo de extração de entidades nomeadas. Eu sou o Felipe Oliveira, eu vou falar um pouco sobre o modelo proposto por esse artigo, pelos criadores do artigo. O modelo fala sobre o processo de construção de um motor de busca que foi proposto para solucionar o problema de recuperação da informação enfrentado pelos historiadores. Nesse mecanismo, são disponibilizadas duas formas de busca, que é a por palavras-chave ou por semântica. Então, fornecendo, portanto, duas ferramentas de recuperação da informação que visam auxiliar o processo de pesquisa desses profissionais. Nessa imagem, a gente vê como seria o processo de indexação, que é quando os novos documentos são inseridos ao mecanismo de busca. O primeiro passo é submetê-los a um pré-processamento, que nessa etapa vai ser extraído somente o texto dos documentos, com a finalidade de criar um repositório que possua arquivos com o mesmo formato. Essa etapa é importante, pois padroniza esses documentos antes que eles sejam direcionados para as etapas posteriores. Após esse pré-processamento, os documentos são armazenados em um repositório e, uma vez que são armazenados de forma padronizada, eles passam por processo de indexação distintivos, tanto para a busca de palavras-chave, por palavras-chave ou para a busca semântica. No caso da busca por palavra-chave, o Lucene é utilizado para realizar o procedimento de indexação desses documentos. Então, no caso, a seta para a esquerda seria apenas a indexação por palavra-chave. O Lucene já faz todos os passos esperados. Já no caso da busca semântica, tem alguns passos que são intermediários. O primeiro deles é realizar a identificação e a extração de todas as entidades nomeadas desse documento. Tarefa essa que no artigo foi realizado com auxílio da biblioteca OpenNLP. Com essas entidades devidamente identificadas e extraídas, o próximo passo é identificar as relações entre essas entidades. Para essa tarefa, foi implementado um classificador utilizando a linguagem Python, e após o processo de extração das entidades nomeadas e relacionamentos, é construído um grafo de conhecimento. Nesse grafo, os nós deles representam as entidades e possuem os atributos, que são tipo da entidade nomeada, tipo da entidade, posição onde ela ocorre nos documentos e o trecho que nomeia esta entidade. Por exemplo, no caso da entidade João, do tipo pessoa, o trecho João é armazenado no nó do grafo e as arestas do grafo são dadas pelas relações entre as entidades e não apresentam atributos. É apenas uma relação semântica mesmo. Então, uma vez construído esse grafo, ele é armazenado nesse Neo4j aí. Os documentos disponibilizados na coleção são, então, indexados através desse grafo. Pode passar. No caso, nessa imagem aí, mostra apenas quando um documento é enviado, ele passa por um pré-processamento, que nisso ele vai para o repositório. Desse repositório, ele tem os dois motores de busca, que é por palavra-chave,
que ele tem a indexação com o software Lucene, ou por semântica, que ele passa por todos esses passos que eu expliquei no último slide, e vai para o sistema web, que a pessoa faz a busca, o historiador faz a busca. Aí. Os resultados obtidos no artigo foram a qualidade da busca semântica depende diretamente da qualidade dos resultados das tarefas de RAIN e RRAIN. O que significa isso? RAIN é o reconhecimento das entidades nomeadas, e esse RRAIN é o reconhecimento de relações entre entidades nomeadas. Pois a indexação semântica dos documentos é realizada com os resultados de ambas. Então, analisando os resultados obtidos com os classificadores de RAIN, pode-se notar que o melhor resultado foi obtido com o classificador MaxEnt-QN, alcançando 86,08% de F1, que F1 é uma medida de balanceamento entre a precisão e a cobertura do sistema. Resultado esse que foi aproximadamente 47% maior do que com o classificador Naive Bayes, que alcançou 58% de F1. Então, da mesma forma, analisando com os classificadores para a tarefa de RRAIN, o classificador SVM obteve 97,81% de F1, que foi 17%, foi aproximadamente 17% a mais que o Naive Bayes, que obteve 83,72%. Então, e por outro lado, comparando os resultados obtidos a partir dos dados anotados pelo reconhecedor de entidades nomeadas, com uma propagação de erro, o classificador SVM obteve 83,62%, se mostrando aproximadamente 12% superior que o Naive Bayes. Então, adicionalmente, os resultados obtidos pela tarefa de RAIN estão equiparados ao estado da arte. Por consequência, resultou em um ganho de qualidade no processo de indexação, devido à realização do RAIN se restringir a um domínio específico. Então, com relação à qualidade dos resultados da busca semântica, foi identificado uma melhoria significativa no processo de mineração dos dados para o domínio da história. Consultas sofisticadas, que envolvem entidades como data, locais, pessoas e relações, e demais, puderam ser retornadas com qualidade. Adicionalmente, há uma busca mais rica, com relação à busca por palavra-chave. Houve um retorno de documentos menor, porém mais significativo ao usuário. Foi bem mais importante para o usuário. E é isso, basicamente. Então, a gente vai apresentar o trabalho da matéria de tópicos especiais em programação. O grupo é formado por mim. Você tem que dar boa noite, boa tarde. Tá fazendo merda. Tá fazendo merda. Tem que ser igual o Maroc. Oi, galerinha que assiste o meu canal. Tudo bom com você? Antônio, pode começar. Pré-processamento. Pode agora, vai. Na etapa de normalização, ele converte todas as palavras, todas as letras das palavras para minúsculo. E na parte do stop works, eles tiram o... Como é que é o nome? Eu esqueci o que é. Volta aí, pausa aí. O verbo de o do, as palavras de ligação. É stop word, porra, né? Stop word. Eu falei stop word. Calma aí, pode deixar deixa gravando que... Stop word. Stop word. Isso é um